Olá, boa noite para você que acompanha a programação do Portal RC1. Começa agora o programa Integração Regional e hoje você vai ver uma reportagem sobre o Dia Mundial do Teatro. Tem também o mês de conscientização e combate ao câncer de colo de útero. Na economia falaremos sobre a fome agravada pelas guerras. No quadro Alimentos que Curam, hoje o tema são os benefícios da cebola. Essas e outras reportagens a partir de agora no Integração Regional, que já está no ar, e eu te convido a acompanhar o nosso programa. Boa noite! A partir de agora na Cultura e Portal RC1, Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais. Olá, tudo bem? Nós abrimos a Integração Regional de hoje falando sobre o Dia Mundial do Teatro. Essa data que será comemorada no próximo domingo, dia 27 de março. A arte que faz bem tanto para o corpo quanto para a alma. E em Dois Córregos tem curso de teatro de graça e as inscrições estão abertas. Saiba mais a partir de agora. Falar sobre teatro. Teatro é uma arte completa. Ela trabalha vários sentidos, o corpo, a voz, a sensibilidade das pessoas. Então, nessa semana que se comemora o Dia Internacional do Teatro, a Semana do Teatro, fica aqui o convite para que você que tenha vontade de aprender a fazer teatro, a ter convivências teatrais, que faça sua inscrição aqui na FICA e que passe a trabalhar, a se envolver, a estar junto com esse grupo de teatro maravilhoso que a gente está formando aqui na cidade de Dois Córregos. Então as aulas acontecem às terças-feiras, tem para o público infantil e para o público adolescente/adulto. Então quem tiver disponibilidade e quiser ter essa vivência de percepção teatral, do que é o fazer teatro, do que é expressão corporal, expressão vocal, né? A sensibilidade que o teatro proporciona, trazendo, criando cena, construindo espetáculos. Então são vivências muito ricas e que acrescenta muito na bagagem humana. Então o teatro é uma arte importantíssima também na construção humana. Então fica aqui o convite para você que quer aprender. Vem aqui para a FICA, faz inscrição e venha conhecer, porque realmente o teatro é uma atividade cultural transformadora. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E já que nós estamos falando de arte, a cidade de Dois Córregos tem um dos cinemas mais antigos do Brasil. É o mais antigo do estado de São Paulo, o Cine São Paulo, tradicional. E você vai conferir agora uma reportagem contando toda essa história e a trajetória que faz com que todos aqui em Dois Córregos sintam orgulho. Olha só. A história do cinema de Dois Córregos se uniu à chegada da energia elétrica no município. Manfredo Antônio da Costa era um entusiasta da arte cinematográfica e desejava associar a energia elétrica ao cinema como sinal de modernidade. E isso aconteceu e deu início à sétima arte na cidade de Dois Córregos. Este prédio foi construído em 1910, inaugurado em 1912 e em 1940, a família do seu Chico Teles comprou e continua até hoje nas mãos dessa família, como sendo o cinema mais antigo do estado de São Paulo em funcionamento. De lá para cá, muitos desafios para manter viva a história do cinema. E agora nós viemos conhecer a sala de projeção do cinema mais antigo aqui do estado de São Paulo, e o seu Chico vai contar para a gente como tudo isso aqui funciona, né, seu Chico? Sim, então. Antigamente precisava de 2 projetores, porque os filmes vinham em 6, 7 rolos, cada rolo 20 minutos. Então passava o rolo 1, depois o rolo 2 no outro projetor e assim ia alternando. Agora existe um sistema que você passa o filme completo e você emenda todos os rolos naquela bobina. E depois disso
passa aqui e ele volta lá para enrolar, Portanto, é um sistema um pouco mais moderno do que aquele, só que não é o digital. Aqui nós temos o digital, que é um projetor normal, comum, né? Só que ele é mais potente para poder preencher toda a tela. E aqui tem o computador, tem o som, tem a mesa de som, e a gente passa filmes em DVD para as escolas. Então não passa filme comercial, né? Porque para isso precisaria de um projetor digital profissional. E esse projetor digital deve custar uns 300 a 400 mil reais. É um valor alto. É um valor alto. E esse daqui é utilizado há quanto tempo? Ele foi colocado aqui em 2015, mas ele já era recuperado de outros cinemas, né? Mas é o sistema 35 milímetros. Só que hoje, para os filmes de lançamento, não existe mais cópia em 35 milímetros, não tem mais. Então, é uma relíquia. É uma relíquia, Mas se quiser fazer funcionar, ele está perfeito, ele funciona e tal. E a gente pode passar o digital, que não seja de lançamento, né? A gente pode passar aqui, com esse projetor simples, né? Só os lançamentos que as companhias exigem que seja aquele projetor. Em outro equipamento. Isso, é outro equipamento. Tá certo. Então é isso aí. Agora a gente vai continuar conhecendo aqui então a história do cinema, o cinema de dois córregos. O cinema de 1910 começou a construção, ele ficou pronto em 1912 e ele foi inaugurado em agosto de 1912. No começo ele se chamava Cine Oeste, Cinema Oeste, porque pertencia à Companhia Elétrica Oeste de São Paulo. Depois foi arrendada para uma companhia de São Carlos, Companhia Teatral Paulista. E aí mudaram o nome para Cine Íris. E aí ficou Cine Íris durante toda a década de 20, com início da década de 30, e depois lá por volta de 35, 36, o senhor Eugênio Franciscone mudou o nome para Cine São Paulo. E aí ficou Cine São Paulo até fechar em 1993. Daí a prefeitura alugou e formou-se o Centro Cultural Nilson Prado Telles. Que é até hoje. Que é até hoje. Portanto, Cinema Oeste, Cine Íris, Cine São Paulo e Centro Cultural Nilson Prado Telles são diferentes nomes do mesmo ambiente. Quer dizer que esse é um prédio que esteve a serviço da cultura de Dois Córregos desde o seu nascimento e continua até hoje. E isso é vamos dizer, uma exceção, porque todos os cinemas de todas as cidades, eles foram demolidos, fechados, viraram igrejas. Não que eu seja contra a igreja, mas eu digo que eles não funcionam mais, não existem mais. E aqui em Dois Córregos é uma exceção. Guardando viva a história. Continua o cinema funcionando. Não funciona comercialmente, mas funciona sim para outras atividades culturais, inclusive cinema, né? Como eu disse, não passa filme de lançamento, mas passa filme para as escolas, passa mesmo o filme que eu protagonizo, que se chama Cine São Paulo, teve o seu lançamento nacional aqui em Dois Córregos, em novembro de 2019. Muito legal. Então esse filme Cine São Paulo, e tem um detalhe, esse filme Cine São Paulo, que documentou o meu esforço para reformar esse prédio em 2015, esse filme foi premiado na França
como o melhor documentário. Então é um filme premiado. Todo mundo tem que assistir. Todo mundo tem que assistir. Fica a dica, então. Então fica a dica. Cine São Paulo. É um filme longa-metragem de 78 minutos. E vai conhecer toda essa história maravilhosa. Isso mesmo. E o protagonista principal sou eu. É o senhor. Olha aí, viu só? Parabéns. Que interessante. Mantendo viva a história Eu do cinema. sempre trabalhei projetando filme. E agora eu passei para o lado de dentro da tela. Mudou o lado Pois e a é, história então. linda, com um final Isso lindo. aí. E a minha intenção é que esse cinema continue por séculos nesta cidade aqui. Que é um motivo de muito orgulho. Isso mesmo. Que continue mesmo. Motivo de orgulho, porque as pessoas não dão muita importância para o passado e vão procurando sempre o novo, mas é o passado que norteia a gente para saber onde a gente quer chegar. Se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Então é por isso que é preciso preservar o passado. O que esse lugar significa para o senhor? Esse lugar é o lugar que eu praticamente nasci, porque as minhas lembranças são desde que eu comecei a me entender como gente. Desde 2 anos, 3 anos de idade, dentro desse cinema, assistindo filme, acompanhando meu pai, até que quando eu cheguei na idade dos 14, eu comecei a projetar filme. Quando a minha estatura foi suficiente para alcançar. E aí, então, é uma história de paixão. De paixão pela arte, pelo cinema como arte, pelo cinema como entretenimento, pelo cinema como cultura, pelo cinema como notícias, porque durante muitos anos, desde que surgiu, você só via notícias, ver imagens, era na tela do cinema. Tanto é que antes de começar a sessão, antes do filme principal, havia o jornal da tela. Claro que com uma defasagem de 6 meses, porque até chegar aqui, né? Mas assim mesmo você via o jogo de futebol, não o jogo inteiro, mas alguns lances. Pelo cinema. Você via a coroação da rainha pelo cinema. Você via o Papa pelo cinema. Então tudo era assim. Pois é. Então, por isso que eu digo, o cinema, hoje ele é centro cultural, mas ele sempre foi o centro cultural da cidade. Porque ele funcionava todos os dias. Na época do auge, por volta de 1955, 1960, quando a cidade tinha 15 mil habitantes, vendia-se, no mês de janeiro, por exemplo, 14 mil ingressos. Nossa! Aí você fala, mas será que a cidade inteira vinha ao cinema? Não. Aqueles frequentadores vinham várias vezes e no final dava 14 mil. É muito. Olha, bastante. Só que o preço do ingresso era muito baixo. Não era como hoje. Hoje o cinema é para quem? Para quem tem dinheiro. Sim. Você vai no shopping, você paga R$60, 50, sei lá o quê. Né? Naquele tempo não. Eu acho que todos tinham acesso. Todos tinham acesso. Era uma coisa popular. Eu imagino que devia custar o quê? 5, 6 reais o ingresso. 6, 7 reais no dinheiro de hoje. Pois é. Então é isso aí. O antigo Cine São Paulo de Dois Córregos é um patrimônio histórico da cidade e merece ser preservado. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E agora a gente muda de assunto e fala sobre saúde. Estamos no mês de março, que é o Março Lilás, o mês de conscientização e combate ao câncer de colo de útero. Você vai saber mais detalhes sobre isso a partir de agora. Eu quero te perguntar, você que é mulher, tem se cuidado nesse sentido? Olha só. Olá a todos, estamos em março,
eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o Março Lilás, que é justamente um mês de conscientização das mulheres sobre o câncer de colo uterino. Primeiro, o que é o câncer de colo uterino? Nada mais é do que uma alteração nas células do colo do útero da mulher. E essa alteração celular pode levar, sim, ao câncer. Essa alteração ela é causada, na sua maioria das vezes, pelo HPV, o herpes vírus. E um dos exames preventivos da mulher é justamente a colposcopia com a biópsia, que é para ver se tem essa alteração. E quando essa alteração é pega precocemente, a taxa de cura é altíssima. Hoje existe, a gente sabe que tem vários fatores de risco. Um deles, como eu já falei, é a infecção pelo HPV. Por isso que é importante sempre o uso de preservativo, porque o HPV pode estar tanto no homem quanto na mulher. A gente sabe hoje também que o número de cigarros fumados, ou seja, o tabagismo, aumenta a incidência desse câncer e ele é proporcional à quantidade de cigarro que se fuma. Ou seja, quanto mais cigarro se fuma, maior a chance de desenvolver esse tipo de neoplasia. Outra forma de prevenção se dá nas crianças. Hoje já está dentro do calendário vacinal para meninas de 9 a 13 anos e meninos de 11 a 14 anos a vacina contra HPV. Por isso que é importante levar seu filho ou filha para se vacinar. Tá? Em tratamento existem vários tipos, desde apenas uma retirada da parte do colo do útero que está acometido, tá? Até uma cirurgia maior para retirada de todo o útero e pode ser seguido ou não de quimioterapia e radioterapia. Tá? Então é muito importante, né, a gente está falando de um mês só, mas vale o ano inteiro, né, você mulher e você homem, com sua parceira, se conscientizar da importância do exame preventivo anual. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Ainda falando sobre saúde, você teve Covid? Ficou com sintomas como dores de garganta, dificuldade ao respirar, sinusite, mesmo depois de ter sarado da doença? Esse é o assunto de hoje do Dr. Helder Aguiar, que fala sobre a Covid longa. Veja comigo. Olá, todos bem? Estamos de volta e mais uma vez com o assunto da Covid-19. Bom, nós já conversamos a semana passada a respeito da diferença entre pandemia e endemia e que agora provavelmente entraremos na fase da endemia. Na minha opinião, nós já entramos na fase da endemia, mas oficialmente o Ministério da Saúde ainda não fez essa determinação, esse decreto, essa denominação. Mas a Covid passou. Quais foram os sintomas que a gente acabou vendo decorrentes da Covid? O que permaneceu? Embora a Ômicron tenha poupado o pulmão, muitos pacientes nos procuraram após o quadro de Covid, dizendo que estavam se sentindo com uma dificuldade para respirar, como se o ar tivesse preso dentro do pulmão. A gente pode atribuir isso a um processo inflamatório, que pegou a parede dos brônquios, a parede dos alvéolos, né? E isso acaba dando essa dificuldade. Tá? Não chega a ser um quadro maior, mas causa um desconforto. Né? Dor na perna. Esse acho que foi o campeão, né? Dor no corpo, dor na perna. Ah, doutor, durante o quadro eu senti muita dor, eu não conseguia levantar da cama, me sentia indisposto. E aí eu tomei uns anti-inflamatórios, tomei algumas coisas, e aí eu melhorei, me senti mais disposto, mas eu sinto ainda a minha perna cansada, coisa e tal. Podemos atribuir isso ao vírus dando uma miosite, pegando a musculatura e provocando um processo inflamatório nessa musculatura. Na minha área, o que eu vi? Eu vi alguns casos de sinusite. Na realidade, na maioria dos casos de Covid longa, eu vi sinusite.
Eu vi alguns quadros de dor de garganta crônica, com 15, 20 dias ainda aparecia com dor de garganta. Aí você pode pensar em umas possibilidades, ser local, pelo estresse, o paciente pode ter feito uma gastrite nervosa, pode ter feito uma úlcera, alguma coisa, pelos medicamentos, pela tensão, e a doença do refluxo gastroesofágico acaba dando uma dor de garganta também, né? A sinusite, basicamente por secreção nasal, dificuldade respiratória, dor de cabeça. Em alguns casos, os casos que mais me preocuparam foram alguns casos de síndrome vestibular, né? Nesse caso, há um tempo atrás, a gente comentou sobre o termo labirintite, que labirintite deveria ser restrito aos processos que atingem o ouvido interno, os canais semicirculares, o labirinto, de uma maneira infecciosa. Então, nesse caso da COVID, é realmente a labirintite. Tá? É o vírus provocando uma lesão no ouvido interno, no vestíbulo, né? Isso sim é labirintite. As pessoas basicamente vinham com um zumbido chato, com náuseas, normalmente sem vontade de vomitar, sem vômito propriamente dito, só com a vontade, só com a náusea, e tontura, né? Uma tontura incapacitante, a pessoa não conseguia sair da cama, né? Além disso, alguns pacientes com dores no ouvido, tá? E você olha e não vê nada, a gente atribui também a uma possível neurite, né? Uma nevralgia, pegando realmente o nervo da audição ou algum nervo que passa próximo à audição, e alguns processos decorrentes de tensão, né? Ninguém que tem um diagnóstico de COVID fica absolutamente tranquilo, né? Por mais que você procure passar uma tranquilidade, dizendo que o quadro tem sido rápido, que vai ter o lado bom, que vai aumentar a imunoglobulina G, isso vai dar uma imunidade, embora transitória, mas é mais um fator de imunidade. Você tem através da imunoglobulina G, você já tem a provocada pela vacina, através dos linfócitos T. Então, isso aí, tudo você procura tranquilizar. Mas ninguém fica tranquilo. E em cima disso vem o apertamento, vem o bruxismo, vem a ansiedade, aquela sensação de eu vou deitar, eu não sei se eu vou ter falta de ar. E aí sempre aparece alguém para fazer aquele comentário, olha, o fulano teve, começou assim, hein? Depois ele foi internado, entubado. Sempre tem alguém que vem com uma notícia boa dessa, para ajudar as pessoas, né? Então, é isso, tá? Quadros de labirinto, quadros de sinusite, dores musculares, dores no ouvido, um pouco de fadiga respiratória, mas, felizmente, essa cepa não passou disso. Evidentemente que quem teve lá atrás, que foi entubado, que ficou alguns dias internados, tiveram sequelas muito mais graves, né? Desde assim, no metabolismo, um emagrecimento violento, a intubação durante muito tempo pode levar a alterações na laringe, alterações na traqueia, e por aí afora. E agora que nós estamos vencendo, que nós achamos que teríamos paz, aparece a guerra, né? Mais uma imbecilidade do ser humano. Mas isso não é assunto para cá, né? Esse é assunto para outro lugar, já que essa página é dedicada a assuntos médicos. Um grande abraço para todos, esperamos sempre a participação de vocês, com ideias, com sugestões. Fiquem todos com Deus. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Agora é a hora do nosso quadro Alimentos que Curam e hoje nós conheceremos os benefícios da cebola. A Lúcia Lucato traz todos os detalhes. Olá, prazer enorme estar aqui com vocês e hoje quero falar de um alimento muito, muito interessante dentro do programa Alimentos que Curam. Esse alimento, ele vem sendo usado assim diariamente em todos os lares. E com certeza você vai gostar de descobrir
o valor que ele tem e também as curiosidades a respeito dele. Vou compartilhar a minha tela. Bom, a gente está falando agora da cebola. O nome científico da cebola é Allium cepa. E, na verdade, a cebola é da mesma família, do alho e do alho poró. E a origem dela é bem, assim, duvidosa. Para alguns falam que ela foi cultivada na Índia, outros falam na China, depois levada para a Pérsia, e da Pérsia se espalhou para a Europa e para a África. Outros dizem que ela é originária do Afeganistão, Paquistão e Irã. Na verdade, o que a gente sabe que aquele alimento que a gente consome todos os dias já foi consumido no Antigo Egito por volta de 2.300 anos antes de Cristo. E a outra curiosidade é que ela foi trazida para o Brasil pelos colonizadores portugueses. E, na verdade, ela era um alimento tanto de ricos como de pobres. E a cebola era tão valiosa na Idade Média que as pessoas pagavam os aluguéis das suas terras com cebola. E no Egito foi encontrado nas escavações que a cebola foi enterrada, colocada junto com objetos valiosos dos faraós. E existem referências no Velho Testamento falando do consumo já da cebola. E os gregos utilizavam a cebola para manter o sangue balanceado. E os romanos, conhecendo dos benefícios, usavam para se fortalecer antes das batalhas. E aí a gente está aqui pensando assim, dos inúmeros benefícios da cebola. E é aquela hortaliça que enche a cozinha com aroma assim, muito gostoso e começa a preparação dos pratos. E ela faz muitas vezes levar todo mundo às lágrimas, porque ela tem uma substância que volatiliza quando você corta os anéis, e em contato com a umidade do nosso olho, muitas vezes faz com que haja uma reação, e nessa reação produz uma quantidade muito grande de lágrimas, para limpar esse ardor que ela provoca. Ela é rica em vitamina C, que ajuda o nosso sistema imunológico, dá maior proteção contra a osteoporose, ajuda a prevenção de doenças do sistema nervoso, respiratório e circulatório. Já estava bom até aí, né? Trabalha na redução do colesterol ruim e também melhora os aspectos nossos de beleza e saúde, porque, na verdade, ela tem muita vitamina A. E a cebola, como a gente está falando, para o coração, ela tem a quercetina, que previne inflamações e ajuda a controlar o colesterol ruim. E ajuda também a combater a hipertensão. Para os ossos, ela tem um cálcio, e o consumo diário dessa hortaliça aumenta a densidade óssea, diminuindo a fragilidade dos ossos e o risco de fratura. Para o intestino, ela tem substâncias probióticas. A gente nem imagina tanta coisa boa que ela tem. E contribui para o aumento de bactérias boas do intestino, melhorando a flora intestinal e até a diminuição de infecções. Melhora a circulação, e a gente também pode pensar em outras coisas também que vocês com certeza não sabiam. Ela é rica em cromo e ajuda a controlar a glicemia. E a gente pensa assim, que um alimento que está sendo introduzido todo dia nos nossos pratos tem tantos benefícios como esse. E aqui fica assim, o que você sabe que um chá de cebola pode ajudar? O chá de cebola, na verdade, é com limão, alho e cebola, né? É um excelente medicamento para tosses e resfriado. Ele limpa o nosso pulmão por ter o efeito expectorante. E no chá, a cebola trata a rouquidão. Então, ele tem uma ação anti-inflamatória potente. E também no chá, por ser diurético, é perfeito para proteger os nossos rins. Na verdade, a gente está falando tudo isso porque a gente quer, assim, passar para vocês que consumir um alimento tão simples assim, todo dia, você está acrescentando pitadas de saúde para toda a sua família. E a gente vai ver, assim, que tem muitos pratos gostosos
que podem ser feitos com cebola. Desde uma salada simples com cebolas, pode ser da roxa, pode ser da branca. Anéis de cebola são fantásticos, né, com aperitivo, assim. Sopa de cebola. A gente tem também cebola recheada, que talvez você nunca tenha experimentado. Essa cebola especial crocante, que a gente consegue aí comer num restaurante muito interessante, e uma torta com cebola. Então, fica aí a dica, né, que é muito interessante vocês consumirem, diversificar o cardápio e introduzir cebola nas suas rotinas. Então, um grande abraço para vocês e a gente fala no próximo alimento. Então, espero que vocês tenham gostado, porque a cebola me surpreendeu bastante de uma forma bem positiva. Um grande abraço para vocês. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Na economia, hoje nós falaremos sobre a fome que é agravada em decorrência das guerras. Nós temos visto a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e muitas pessoas passando fome. Esse é o tema de hoje do economista e professor universitário que está toda semana aqui com a gente no Integração Regional, o Paulo Afonso. Confere comigo. Olá pessoal, tudo bem? Quando o assunto é guerra, né, e sim, eu ainda estou me referindo à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que é considerado aí o pior conflito desde o término da Segunda Guerra Mundial. Isso traz uma série de complicações, né? Não somente para os países, né, em conflito ou que estão lá na região do conflito, mas para todo o planeta de uma forma geral, né? A guerra na Ucrânia foi um choque para os mercados globais de energia. E agora o planeta enfrenta assim, uma crise mais profunda, né? A escassez de alimentos. Uma parte essencial do trigo, do milho e da cevada, né, do mundo está presa ali entre Rússia e Ucrânia. Né? Grande parte dos fertilizantes do mundo está presa ali na Rússia e em Belarus. Né? O resultado disso é que os preços, né, tanto de alimentos como de fertilizantes, estão subindo, né, gerando inflação em grande parte do mundo. Só para você ter uma ideia, desde a invasão em fevereiro, o trigo já subiu 21%, a cevada 33% e alguns fertilizantes 40%. Né? O petróleo, o gás e até alguns metais como o alumínio e o níquel sobem praticamente todo dia. Né? E é claro que a guerra ela acentuou ainda mais esse problema dos preços. Né? A gente está vindo aí de 2 anos de pandemia, né? Altos custos de energia e problemas de seca, inundações em algumas partes do planeta. Tudo isso pode acentuar ainda mais, né, uma tragédia humanitária. Né? A Ucrânia ela só agravou uma catástrofe em cima de uma outra catástrofe, que foi a pandemia. Então, não há precedente sequer próximo disso, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Né? As fazendas ucranianas elas estão prestes a perder épocas essenciais de plantio e colheita. Né? Fábricas de fertilizantes na Europa reduziram significativamente a produção devido aos altos preços da energia. Né? Produtores do Brasil aos Estados Unidos, né, estão diminuindo, né, ou vão diminuir as quantidades de fertilizantes. Né? Isso vai comprometer o resultado aí da próxima safra. Né? A China, por exemplo, que tem aí 1,6 bilhão de habitantes, né, também enfrenta aí a sua pior safra de trigo em décadas, né, prejudicadas principalmente por inundações, né, e com certeza deverá sair comprando trigo, né, mundo afora. Né, então, o que teremos em todo o mundo será contas, né, de supermercado ainda mais altas. Né. Agora mesmo, antes da guerra, né, da pandemia, já existiam milhares de pessoas à beira da insegurança alimentar. Né. O total de pessoas que passam fome no mundo aumentou 18% na pandemia, entre 720 e 811 milhões de pessoas. Né? No início do mês, a ONU disse que o impacto da guerra no mercado global de alimentos pode levar aí de 8 a 13 milhões de pessoas a passar fome. Né? Os custos do Programa Mundial de Alimentos já aumentaram 71 milhões de dólares por mês, né? Que é um valor suficiente aí para cortar as rações diárias de quase 4 milhões de pessoas.
né? Muitos países árabes e africanos, né, subsidiam produtos básicos como o pão, né? E o aumento de preços, né, dos alimentos tem sido aí um catalisador, né, para convulsões sociais. Muitas pessoas pensam que isso só significa que o pão ficará mais caro. E não é disso que se trata, né? Países afetados por conflitos prolongados, né, e aí se inclui o Iêmen, a Síria, o Sudão do Sul, a Etiópia, né, esses países já enfrentam graves emergências de fome. Isso tende a piorar rapidamente, né? No Afeganistão, mais da metade da população não tem o que comer. Tá? E vocês não imaginam que isso não está só acontecendo do outro lado do mundo, não, né? A gente tem países vizinhos aqui na América Latina, a Argentina mesmo, hoje praticamente 50% da população está na linha da pobreza, né? Nos últimos 5 anos, Rússia e Ucrânia representaram quase 30% das exportações mundiais de trigo, 17% do milho e 32% da cevada, né? A cevada que é uma fonte crucial, né, de ração animal, né? E 75% do óleo de semente de girassol, né? Só no ano passado os preços do trigo subiram 69%, do milho 36% e da cevada 82%. Então, pessoal, esses são alguns reflexos, né? E com certeza você aqui no Brasil já deve estar sentindo no bolso, né? Preço em supermercado, combustível, e por aí afora. Ok? Grande abraço, hein? Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E aqui no Integração Regional, todas as semanas, nós temos um assunto atual, seja da nossa região, da nossa cidade e também do nosso país. Hoje, o tema do advogado, nosso querido Luiz Vicente Federici, é a disputa presidencial. Você confere a partir de agora, olha só. Saudações a todos que acompanham o nosso conteúdo no programa Integração Regional, capitaneado pela Karina Cato, produzido e distribuído pelo portal RC1 para 2 Córregos e região. Gostaria de, nesta data, falar um pouquinho da corrida presidencial que nós estamos passando neste momento. É claro que nós estamos passando também por uma grave crise, pelo aumento da inflação, por uma série de conflitos, dentre eles o conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia, que está abalando o mundo. Ainda estamos perplexos com a pandemia que ainda persiste em vários locais do mundo. Ou seja, a situação não é fácil. A perplexidade continua com relação ao aumento do preço dos combustíveis, aumento dos itens à cesta básica, gêneros alimentícios, enfim, a situação é terrível. E nós vamos falar também de eleições, porque este ano é um ano eleitoral, nós teremos eleições em todo o Brasil e nós vamos escolher presidentes, governadores, nós vamos escolher senadores, deputados federais e deputados estaduais. Então nós temos uma gama de políticos que vão lançar suas candidaturas ainda este ano. As eleições ainda estão lá longe. Começa a campanha eleitoral no dia 16 de agosto. Em julho e até 5 de agosto, de 20 de julho a 5 de agosto, serão realizadas as convenções partidárias. Então nós podemos vislumbrar que numa realidade ainda não muito distante, nós estaremos observando o início das eleições para este ano de 2022. E o que nós temos até o presente momento? Nós temos o aquecimento da corrida presidencial. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro buscando a reeleição e buscando apoiadores, buscando reunir partidos, buscando reunir uma base aliada. Nós temos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscando também apoiadores. Ele já tem um partido sedimentado, buscando o seu vice, que provavelmente será
o ex-governador Geraldo Alckmin. Nós temos por fora também, já se iniciando uma terceira via, nós temos nomes despontando, muita sugestão a respeito de Ciro Gomes, a respeito de Sérgio Moro, a respeito do MDB, enfim, o PSDB. Nós temos vários nomes aí se lançando à disputa. Então nós estamos observando já um funil, ou seja, as pessoas, os candidatos já estão demonstrando as suas pré-candidaturas, já se lançando em atos de filiação. Nós temos aí vários políticos se filiando a partidos com vistas à corrida eleitoral, porque é importante essa questão partidária, para conseguir tempo de TV e a maior base de apoiadores, e com essa maior base de apoiadores, isso possivelmente reflete num número maior de votos. Vamos acompanhar as eleições, é um tema muito importante, é um tema que está em aquecimento, os bastidores políticos já estão pegando fogo. Um grande abraço e acompanhe aqui o nosso conteúdo. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E o mês de março está chegando ao fim, um mês dedicado às mulheres. E a Prefeitura de Dois Córregos montou uma programação especial. Ainda dá tempo de você participar. Saiba os detalhes da programação completa. Olá pessoal que acompanha o programa Integração Regional do portal RCU. Eu sou a Natália Monteiro Fávaro, primeira-dama do município de Dois Córregos e presidente do Fundo Social. Estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre o Março Delas. O Fundo Social, juntamente com a Prefeitura, todas as secretarias, fizeram uma agenda voltada para as mulheres, para falar sobre o empoderamento, a importância das mulheres dentro do mercado de trabalho. E durante todo o mês de março, nós temos uma agenda especial para as mulheres. Dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. O Fundo Social, juntamente com o Departamento de Saúde, estará fazendo uma atividade voltada para as gestantes que fazem o acompanhamento do pré-natal pela Rede Municipal de Saúde e participam do projeto Mamãe Preparada. E também demos início a essa agenda voltada para as mulheres com atividades na nossa oficina de artesanato, que iniciou-se uma nova turma com o curso de decoupagem e pet aplique, e também temos a oficina de corte e costura e da construção civil. Então quero convidar toda a população, quem tiver interesse em participar e ainda não fez a sua inscrição, pode procurar o Fundo Social ou ligar no telefone 3652-6535 e fazer a sua inscrição. Então, durante até o último dia do mês de março, nós teremos atividades voltadas para servidoras municipais e aberta também a toda a população. Então, vocês podem acompanhar essa agenda através das redes sociais da Prefeitura Municipal e vir participar conosco. Nós teremos atividade física no coreto, teremos caminhadas e ciclismo e várias outras atividades, palestras que toda a comunidade está convidada a vir participar conosco. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. No último dia 21 de março, nós comemoramos o Dia Mundial da Poesia. E por isso nós convidamos o poeta José Eduardo Mendes Camargo para finalizar o Integração Regional de hoje, declamando um poema. Bom, para celebrar o Dia Internacional da Poesia, eu vou declamar um poema de Fernando Pessoa, este grande poeta da língua portuguesa. É Travessia. Existem momentos que precisamos trocar as roupas que já adquiriram a forma do nosso corpo e mudar os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É a hora da travessia e se não ousarmos fazê-lo, estaremos fadados a ficar
à margem de nós próprios. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E o Integração Regional desta sexta-feira fica por aqui. Eu quero agradecer pela sua audiência, pela sua companhia. Se você tiver uma sugestão de reportagem, mande aqui pra gente no portal RC1. Eu te espero na próxima sexta-feira. Um grande beijo, até lá, um bom fim de semana para você. Tchau! Você acompanhou na Cultura e Portal RC1 Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais.